Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês. Não temos como retornar ainda para as nossas aulas presenciais. Eu tenho certeza que vocês entendem o porquê, né? Conseguem mensurar a dificuldade da situação que nós estamos passando. Por isso, vamos continuar estudando de casa. E mais uma vez vou pedir a vocês o comprometimento com os estudos. Sei que não é fácil manter essa rotina de estudo de casa, mas não é impossível, né? Um pouquinho de boa vontade a gente consegue passar por esse período tão difícil, né? Daqui a pouco, espero que em breve possamos retornar às nossas aulas presenciais, mas isso só vai acontecer quando for seguro para todos nós. E enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e inclusive iniciar a nossa terceira apostila, que está disponível na escola. Se algum aluno ainda não pegou essa terceira apostila, pode ir até a escola que ela estará lá à disposição de vocês para que vocês possam pegar, tá certo? Bom, então nós hoje vamos falar sobre vozes verbais, capítulo 11 de língua portuguesa. Vamos lembrar alguns conceitos, tenho certeza que vocês vão lembrar, não é um assunto complicado, né? Quando falamos de voz verbal, nós temos ali algumas possibilidades. A primeira é quando nós temos a voz ativa. Ocorre quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Olha o exemplo. Os cidadãos elegeram novos governantes. Os cidadãos é o sujeito agente, ele pratica a ação. Como é o sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, eu vou classificar essa voz como ativa. Mas eu posso ter também a voz passiva. Ocorre quando o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo. Novos governantes serão eleitos pelo povo. Novos governantes é o meu sujeito paciente. Ele vai receber essa ação, tá certo? Quando isso acontecer, voz passiva. Voz reflexiva ocorre quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal simultaneamente. O jardineiro feriu-se com a enxada. O jardineiro é o sujeito da minha oração. Nesse exemplo, ele praticou e sofreu. Ele é o sujeito agente e paciente, portanto, voz reflexiva. Eu tenho uma voz reflexiva que eu chamo de recíproca e eu acho importante falar sobre ela com vocês. Ocorre quando a ação é mútua entre os elementos do sujeito. Nesse caso, o pronome equivale a um ao outro, uns aos outros. Olha lá, os boxeadores encaravam-se friamente, ou seja, encaravam um ao outro. Quando você tiver essa ideia dentro da oração, voz reflexiva recíproca. Existem duas possibilidades da voz passiva. Voz passiva analítica, olha a estrutura dela. Verbo auxiliar mais particípio do verbo. Olha o exemplo. A árvore foi derrubada pelo lenhador. Sujeito paciente, a árvore foi derrubada. Foi é o meu verbo auxiliar, derrubada é o meu verbo no particípio. Sempre que você tiver essa estrutura, você vai ter a voz passiva analítica. Mas nós podemos ter a voz passiva sintética, verbo na terceira pessoa, singular ou plural. Vou ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? Preciso dessa possibilidade. Se como pronome apassivador, mais sujeito como termo paciente da minha oração. Olha o exemplo que eu coloquei ali. Derrubou-se a árvore. Derrubou, verbo transitivo direto, se, pronome apassivador e a árvore, sujeito paciente da minha oração. Bom, todas as vezes que nós falamos de voz verbal, nós não podemos deixar de falar do agente da passiva.
É o termo da oração que se refere a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por preposição. Essa informação ela é importante porque ela vai te ajudar a identificar esse agente da passiva. Você não pode esquecer que ele sempre virá introduzido por preposição, com a finalidade de indicar o ser que executa a ação verbal sofrida pelo sujeito da oração. Bom, olha o exemplo que eu coloquei para vocês, ó. As terras foram desapropriadas pelo governo. Sujeito paciente, as terras. Verbo na voz passiva, foram desapropriadas. Agente da passiva, pelo governo. Coloquei um outro exemplo, ó, coloquei outros exemplos ali. O castelo estava cercado de soldados. A bola foi arremessada pelo jogador. O trabalho foi feito pelos dois, tá certo? Então, os termos que eu destaquei ali nos outros exemplos, agente da passiva. Bom, esse ser como pronome apassivador, você vai ter que identificá-lo e classificá-lo, tá certo? Ele pode aparecer com outras classificações, mas hoje nós vamos falar da função que ele vai ter como pronome apassivador. E como você vai fazer para identificar isso? Ó, liga-se a verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Na voz passiva sintética. Uma maneira prática para reconhecer esse caso é tentar construir a voz passiva analítica equivalente a essa sintética. Facilita a sua vida e não tem erro. Olha, coloquei ali o exemplo para você, ó. Anulou-se uma questão foi anulada. Quando você faz essa inversão, você tem certeza ali do que você tem e não tem o perigo de errar. Então, é um macete que eu acho interessante e sempre vai funcionar. Venderam-se terrenos foram vendidos. Tudo bem? Inverte a voz verbal ali, faça a voz verbal equivalente e aí você consegue identificar sem problemas. Tudo bem? Bom, o que eu quero agora? Você vai ler a sua apostila, é importante que você faça a leitura da apostila também. Destaque tudo aquilo que for importante, o que você ouviu na sua videoaula. E você vai fazer os exercícios da apostila. Eu só gostaria de fazer um pedido a vocês. Lá na página 496, nos exercícios conceituais, número 5. Diz assim, ó, passe para a voz passiva quando for possível as frases a seguir. Eu quero que essas frases estejam no caderno. Preste atenção no enunciado, quando for possível, tá certo? Você vai se deparar com algumas orações que você não vai conseguir fazer essa inversão da voz verbal. Todas as outras atividades, vocês podem só colocar a resposta no caderno de vocês, tudo bem? E vocês já sabem. Precisou de mim? Teve dúvida, teve dificuldade para fazer alguma atividade? É só entrar em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, você pode me chamar pelo privado, temos o nosso plantão de dúvida, temos a nossa plataforma. Você só vai ficar com dúvida se você quiser, tá certo? Porque você tem todas as possibilidades aí para tirar essas dúvidas. Tudo bem, queridos? Continuem em casa, cuidando da saúde de vocês. Estou com muita saudade. E se precisar... pode ser até alguma dificuldade em alguma outra disciplina, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.